Olá, sou o professor Everton, professor de Química. Hoje nós vamos falar um pouco sobre propriedades específicas da matéria e suas propriedades gerais. Bom, a matéria ela tem várias propriedades, né? O que são essas propriedades? As propriedades elas nos permitem fazer a distinção do que é matéria, do que é energia, do que tem massa e do que tem volume. Nós temos algumas propriedades físicas, como ponto de fusão e ponto de ebulição, mas também temos as propriedades específicas e as propriedades gerais, como são as características físicas de cada matéria. Bom, as propriedades físicas da matéria elas estão relacionadas diretamente com os estados físicos. E aí nós temos 3 estados bem definidos, que são o estado sólido, líquido e gasoso. No estado sólido, nós temos as moléculas sobre uma força de coesão. Essas forças permitem que os átomos eles estejam fortemente unidos, fortemente ligados, tendo uma energia cinética baixa. Isso faz com que as moléculas estejam muito próximas, atingindo assim o estado sólido. Já no estado líquido, as moléculas elas estão um pouco afastadas e em movimento. Lá nós temos a força de repulsão e a força de coesão, que não mantém nem essas moléculas muito distantes, nem muito próximas, tornando assim elas maleáveis. Já no estado gasoso, nós temos as moléculas em uma energia cinética muito alta, logo elas estão extremamente agitadas e com uma forte repulsão. É tanto que a força que age sobre elas são as forças de repulsão. Então nós temos 3 estados físicos, sólido, líquido e gasoso. Essa é uma propriedade da matéria. Essas mudanças de estados físicos elas são caracterizadas por algumas transformações que são justamente as passagens desses estados. As reações que são diretas, que são as reações de passagem de sólido para líquido e de líquido para gasoso, são reações de maneira que acontecem endotérmica. Por que endotérmica? Porque elas precisam absorver energia para acontecer. Essas reações que precisam de energia para acontecer são reações em que acontecem em um estado de cinética baixa e quando eu aumento a energia, eu faço com que essas moléculas se agitem. Por exemplo, no estado sólido, as moléculas estão coesas, estão juntas. Quando eu forneço calor a essas moléculas, elas se agitam e mudam de estado. E o nome que a gente dá a essa transformação é fusão. Já no estado líquido para gasoso, as moléculas já estão um pouco afastadas. Assim que se fornece um pouco mais de energia, nós temos a passagem do líquido para o gasoso. Essa transformação é chamada de ebulição, mas também pode receber outros nomes, como evaporação, calefação e vaporização. Esses processos eles fazem exatamente a mesma coisa, pegar um líquido e transformar em um vapor, porém com maneiras um pouquinho diferentes. A ebulição é rápida, precisa ter agitação de partículas, né? O famoso, se essa água está fervendo, ela está ebulindo. Qual é a característica da ebulição? É a formação de bolhas. Essa formação de bolhas evidencia o processo de ebulição da substância. A evaporação, nós não conseguimos ver o processo, é um processo extremamente lento. A vaporização, nós vemos o vapor, um exemplo, é uma chaleira, um café muito quente, onde você consegue visualizar o vapor. E a calefação é um processo extremamente rápido, onde essa passagem acontece de maneira instantânea. Por exemplo, quando você deixa pingar aí uma gotinha de água sobre uma panela quente. Tudo bom? Bom, já as reações que voltam, que são as reações que vão para a esquerda, nós chamamos elas de reações exotérmicas. Essas reações, elas liberam calor para acontecer. Por exemplo, do estado de vapor para o estado líquido, nós temos a liquefação ou a condensação. Esses processos pegam o vapor e transformam esse vapor no líquido. Um exemplo é um refrigerante bem gelado, e aí nós percebemos que a garrafa ela vai estar suada, né? Ela vai transpirar, mas na verdade são apenas as gotículas de água que estão suspensas no ar
que se resfriam ao colidirem com aquela garrafa gelada e sofrem aí a mudança de estado físico chamado de condensação. Já a passagem do líquido para o sólido é um processo de solidificação. Então precisa se perder energia para que as moléculas se aquietem e se tornem sólido. Um exemplo é você pegar um copo com água, uma garrafa com água e colocar no congelador aí da sua casa. Você vai ver que aquele líquido ele vai virar um sólido, né? Vai virar água sólida, que é o gelo. Então esses são os processos, as mudanças de estado físico que ocorrem entre sólido, líquido e gasoso, e também o processo de volta gasoso, líquido, sólido. Temos aí o que nós chamamos de ponto de fusão e ponto de ebulição. Todas as substâncias elas têm uma propriedade específica, que é justamente esse ponto de fusão e esse ponto de ebulição, que é diferente dependendo do material que cada substância é formada. Por exemplo, se eu tenho uma substância que está no estado sólido, ela vai ter um ponto de fusão um pouco mais alto. Características dos metais. Então, os metais, ferro, aço, inox, são substâncias que apresentam um alto ponto de fusão, mas, consequentemente, também irão apresentar um alto ponto de ebulição. Já outras substâncias mais maleáveis, como o açúcar, que são compostos covalentes, esses compostos eles apresentam um ponto de ebulição e um ponto de fusão um pouco menor, porque são compostos mais maleáveis. No gráfico que você está vendo aí na sua tela, nós temos um esboço do que é o ponto de fusão e o que é o ponto de ebulição de uma determinada substância. Nesse caso, nós temos apenas uma maneira gráfica de representar o esquema que vimos no slide anterior, a passagem do sólido para o líquido para o gasoso, apenas com aumento de temperatura. Outra propriedade da matéria é a densidade. O que é a densidade? A densidade, na verdade, ela é a relação de massa pelo volume de um corpo. Então, se eu tenho um corpo de massa pequena e de um volume muito grande, esse corpo vai ter uma densidade leve, uma densidade pequena. Agora, se eu tenho um corpo em que eu tenho uma massa muito grande e um volume pequeno, esse corpo ele vai ter uma densidade muito alta. Por exemplo, o isopor ele é um composto que tem uma densidade relativamente baixa. Eu preciso de muito isopor para ter uma determinada massa, diferentemente de uma esfera de metal. Se nós pegarmos uma esfera de aço, nós vamos ver que ela é muito pequena, mas tem uma massa muito grande. Isso faz com que a densidade desse corpo seja muito alta. Mas para que serve a densidade no nosso dia a dia? Bom, a densidade ela nos permite fazer uma relação com aquilo que pode ou não pode flutuar em determinados líquidos, como por exemplo a água. O nosso principal exemplo de densidade é a água. Se nós tivermos uma água destilada, que é aquela água pura, sem adição de sais minerais, somente moléculas de água, a densidade dessa água ela vai ser aproximadamente 1 grama por ml. Ou seja, para cada 1 ml de água, nós temos 1 grama. Isso significa dizer que, por exemplo, aquele galão de água que nós compramos para a nossa residência de 20 litros, se fosse somente água pura, aquele galão ele pesaria exatamente 20 quilos. Ou aquela garrafinha de água mineral de 500 ml, se fosse somente água pura, ela pesaria certamente 500 gramas. Mas como nós temos uma mistura, isso faz com que a densidade dessas substâncias sofram pequenas alterações. E isso faz com que algumas substâncias sejam mais ou menos densas que a água. Logo, como que eu identifico isso de maneira experimental? Você está vendo na sua tela 3 recipientes. Esses recipientes nós chamamos de beckers. Então, nesses beckers nós temos uma bolinha vermelha, uma bolinha azul e uma bolinha ali dourada. Percebam que essas bolinhas, quando são adicionadas a esses recipientes, a bolinha vermelha ela vai ficar ali no meio, a bolinha azul ela vai flutuar e a bolinha dourada ela vai afundar completamente. Isso faz nós fazermos uma relação de densidade. Considerando que dentro desse recipiente tem apenas água e essa água seja pura, o que acontece então
com a densidade da bolinha vermelha. A densidade da bolinha vermelha é exatamente 1, porque ela nem vai afundar e ela nem vai flutuar. Ela vai ficar ali meio termo, ela vai ficar no meio do recipiente. Já a bolinha azul é a bolinha mais leve desse experimento. Por quê? Porque ela vai flutuar, ou seja, a densidade dela é mais leve que a densidade da água. Já a bolinha dourada, ela vai afundar completamente. Isso significa dizer que a densidade dessa bolinha dourada, ela é maior que a densidade da água. E assim, nós conseguimos fazer uma relação de densidade com o nosso dia a dia. Então, de outrora, aquilo que é mais pesado que a água afunda e aquilo que é mais leve flutua. A relação de densidade, ela é a massa dividida por volume. E aí você consegue fazer o cálculo da densidade. Outra propriedade específica da matéria são os fenômenos. Então, as matérias elas apresentam fenômenos que são caracterizados como fenômenos físicos e fenômenos químicos. Quando nós falarmos apenas físicos, esses fenômenos eles vão alterar apenas a característica da matéria, apenas o estado físico da matéria, apenas o comportamento dessa matéria. Então eu não tenho mudança de composição, eu tenho mudança apenas de formato, mudança apenas de estado físico. Por exemplo, se eu tenho uma folha de papel sendo rasgada, é um fenômeno físico, porque eu não mudei o papel, ele não deixou de ser papel, eu apenas mudei a forma. Era uma folha bonitinha e agora é uma folha rasgada, é uma folha amassada, ou simplesmente água fervendo. Deixou de ser água? Não deixou, só passou a ser vapor de água. Continua sendo água, era água líquida, agora é vapor de água, é água gasosa, mas continua sendo água. Então, quando não se altera a propriedade química, se altera apenas o estado físico e apenas a forma, nós temos um fenômeno físico. Já o fenômeno químico é aquele fenômeno em que eu altero a propriedade da matéria. Deixa de ser um fenômeno em que eu não vá mudar o estado físico, mas é um fenômeno agora em que eu mudo as características físico-químicas dessa matéria. Por exemplo, quando nós temos algo pegando fogo, nós dizemos que ali é uma reação de combustão. Então, se há uma reação de combustão, essa combustão ela vai formar subprodutos, normalmente gás carbônico e vapor de água. Então, se eu estou queimando ali madeira, que é uma matéria orgânica, aquela madeira ela vai ser transformada em gás carbônico e vapor de água. Aí ocorre uma transformação química. Então, um fenômeno físico, eu não altero as propriedades químicas, altero apenas as propriedades físicas, e um fenômeno químico, eu altero sim as propriedades químicas, como, por exemplo, uma reação de combustão. Vamos fazer alguns exercícios. Esse primeiro exercício, vocês conseguem encontrar no livro de Química, lá a questão número 1, na página 146. Vamos lá então. A primeira questão diz o seguinte: o físico holandês Rijk Karmelink foi ganhador do Prêmio Nobel de Química em 1913 pelos estudos das propriedades da matéria a baixas temperaturas. Em seu laboratório de criogenia da Universidade de Leiden, na Holanda, liquefez o hélio pela primeira vez em 10 de julho de 1908. A partir desse fato, Karmelink e a sua equipe começaram a estudar as propriedades elétricas de matéria a baixa temperatura. Ficou provado que as mudanças de temperatura alteram as propriedades da matéria. Comparando o hélio nas condições ambientes com o hélio obtido por Karmelink e seu laboratório de criogenia, podemos afirmar que este apresenta. Então vamos entender a questão. O que esse físico fez no laboratório? Ele pegou o hélio e conseguiu transformar esse hélio em um laboratório de criogenia. Então, quando nós estamos fazendo questões Enem, algumas palavras-chave nos fazem responder aquela questão. Então, a palavra-chave aí é criogenia, né, que é baixamento de temperatura. E o texto também fala isso para a gente, que ali houve uma diminuição de temperatura. Então, nesse caso, a diferença de um hélio para outro, ela se dá em quê? Letra A, menor energia cinética, número atômico diferente.
ligação química com metais, maior quantidade de elétrons, menor número de nêutrons. Algumas dessas características nós ainda vamos ver durante as nossas aulas. Mas lá, quando nós estávamos falando de mudança de estado físico, nós comentamos que o estado físico ele muda porque há uma mudança na energia cinética dessas partículas. Se eu aumento essa energia cinética, eu saio do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso. E se há uma diminuição dessa energia cinética, que é justamente o abaixamento da temperatura, eu saio do estado gasoso para o líquido e do líquido para o sólido. Tudo bem? Número atômico não é diferente porque são os mesmos elementos. Ligação química com os metais é uma ligação covalente. Maior quantidade de elétrons, como é o mesmo elemento e não é íon, não é um ânion, eles terão o mesmo número de elétrons. E o menor número de nêutrons é o mesmo elemento, então também não é o menor número de nêutrons. Então nós ficamos com a letra A, uma menor energia cinética, que é justamente a diminuição da temperatura, que acontece justamente pelo abaixamento da energia cinética dos átomos. Tudo bem? Vamos à próxima. A próxima questão diz o seguinte: o naftaleno, comercialmente conhecido como naftalina, empregado para evitar baratas em roupas, funde em temperaturas superiores a 80 graus. Sabe-se que as bolinhas de naftalina, a temperatura ambiente, têm suas massas constantemente diminuídas, terminando por desaparecer sem deixar resíduo. Essa observação pode ser explicada pelo fenômeno da... Bom, temos uma questão que envolve as transformações de estado físico. Essas questões elas são extremamente comuns nas avaliações do Enem. Então, o que nós temos aí? Nós temos o naftaleno, que é sólido, e ele simplesmente desaparece. Então, qual desses processos ele determina a transformação do naftaleno em vapor, né? É fusão? O que é a fusão? É a passagem do sólido para o líquido. O texto aí em nenhum momento diz que a pedrinha de naftalina se tornou líquida. É sublimação? Bom, a sublimação é a passagem direta do estado sólido para o estado de vapor, para o estado gasoso. É solidificação? A solidificação é um líquido virando sólido. A bolinha de naftalina já é um sólido, então ela não pode, né, passar por uma solidificação. Liquefação, a passagem do estado gasoso para o líquido, então a bolinha de naftalina ela é sólida, e a ebulição é a passagem do líquido para o estado de vapor. Então nós ficamos com a sublimação, a letra B, que é justamente a passagem do estado sólido, que ocorre direto para o estado de vapor, sem que haja vestígios de líquido, né? Então a sublimação ela acontece de maneira imediata. Um outro exemplo que você pode ter em mente ou citar para a sublimação é o gelo seco. Então é aquela pedrinha ali que fica soltando uma fumaça até desaparecer. Então não esqueça, a sublimação é a passagem direta do estado sólido para o estado de vapor. Próxima questão. Em garimpos onde o ouro é encontrado em pó, para separá-lo da areia, acrescenta-se mercúrio líquido, que forma liga metálica com o ouro. Para separar os metais, a liga é aquecida até a evaporação completa do mercúrio. Esse procedimento é possível porque dos dois metais o mercúrio tem. Então, o que o mercúrio tem, né? O mercúrio ele é um metal líquido. Como que eu consigo separar o mercúrio do ouro? Por que o mercúrio é usado lá no garimpo? Ele tem uma menor densidade? Se ele tiver menor densidade, ele é mais pesado que o ouro. Será que o mercúrio é mais pesado que o ouro? Menor massa molar, menor temperatura de ebulição, maior temperatura de fusão, maior volume molar? Bom, nessa questão, o que acontece com o mercúrio? O mercúrio ele é misturado ao ouro e aí nós temos uma mistura. Para separar o ouro dessa mistura, é necessário que haja um aquecimento. Precisa-se aquecer essa mistura. E ao realizar esse aquecimento, o mercúrio ele evapora, ele ebule e ali vai ficar somente o ouro naquela composição. Então nós temos aí o gabarito C, uma menor temperatura de ebulição. Por isso que o mercúrio ele é usado lá nos garimpos. Tudo bem? Bom, obrigado por ficarem até aqui. Se você necessita assistir a próximas aulas, acesse a nossa plataforma, que
que lá vocês encontrarão as próximas aulas. Ok? Obrigado.